tentarei ser o mais breve possível para justamente não estender muito este vídeo e não tomar muito do tempo de quem está vendo. Este vídeo ele é o inaugural, digamos assim, de uma série de outros que nós chamaremos, aliás, de comentando livros. Escolheremos apenas um texto, um livro, um capítulo de um livro que julgamos importante, essencial, e aí explicaremos os pontos centrais que constituem esse livro, que constitui esse texto, visando facilitar o entendimento e até uma espécie de abreviação, uma introdução para que a pessoa que estiver assistindo tenha o interesse em ir atrás e ler e estudar esse livro. Neste vídeo a gente vai abordar um texto famosíssimo do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Se eu não me engano, é um texto que ele é transcrito de uma palestra, de uma fala dele. Esta fala tinha como intuito se defender ou contra-argumentar uma série de acusações e censuras que foram dirigidas aos existencialistas de modo geral. Era um pronunciamento na tentativa de defender o existencialismo de certos julgamentos que Sartre considerou bastante incorretos ou desonestos intelectualmente, derivados da má compreensão da própria filosofia do existencialismo. Então, inicialmente tem esse contexto. O texto ele é publicado no ano de 1946, um ano após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Então é um período intelectualmente, literariamente e filosoficamente dizendo, bastante efervescente. As possibilidades eram inúmeras no sentido de se produzir textos, produzir obras, e o engajamento por parte dos intelectuais, filósofos, eram bastante intensos nesta época. Uma das primeiras acusações dizia que o existencialismo aprisionava o indivíduo num subjetivismo individualista. Então o indivíduo ele estava completamente preso a uma dimensão, a uma esfera onde o indivíduo não pode sair dele mesmo, onde o indivíduo não poderia agir ou participar coletivamente de outras tarefas, de outros movimentos. O existencialismo levaria a um isolacionismo e inércia do indivíduo devido ao seu subjetivismo exacerbado. Sartre tenta rebater isso explicando que o individualismo o subjetivismo do existencialismo, ele parte de uma verdade absoluta. Sartre considera que se não houver uma verdade, qualquer teoria está condenada a ruir por não possuir uma verdade. Esta verdade que ele apresenta é a do cogito ergo sum, que seria a máxima então da filosofia de Descartes. Penso, logo existo. Só que, diferentemente ou contrariamente à filosofia cartesiana, o eu, quando se apreende a si mesmo, ele não faz isso em uma dimensão exclusivamente individual. Sartre vai dizer que quando nós nos apreendemos a nós mesmos, isto é, quando nós descobrimos que somos um eu, isto se dá perante o outro, e o outro é tão verdadeiro quanto nós mesmos. Ou em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que a descoberta de mim mesmo sempre me levará à descoberta do outro. Então o conceito de alteridade é aplicado
ou adicionado àquela máxima cartesiana. O que significa que eu só posso ser alguma coisa no sentido de que se diz de que alguém é espirituoso, de que alguém é mau, de que alguém é ciumento, se os outros me reconhecerem como tal. Só posso saber uma verdade sobre mim se eu considerar a existência do outro. Portanto, nessas condições, a descoberta da minha intimidade desvenda-me simultaneamente a existência do outro como uma liberdade posta na minha frente que pensa e age ou a favor ou contra mim. Portanto, o primeiro ponto a ser ressaltado é que o individualismo, o subjetivismo de Sartre, descrito por Sartre, não é rigorosamente individualista, diferentemente do que acontece com Descartes. Portanto, ele parte de uma única verdade para formular o subjetivismo existencialista. Então, ele vai dizer que, não podendo encontrar em cada ser humano uma essência universal, que seria a natureza humana, considera-se que pode ser encontrada uma universalidade humana de condição. Por condição, ele entende um conjunto de limites a priori que define a sua situação fundamental no universo. Enquanto, diz ele, as situações históricas variam, isto é, o homem pode nascer um senhor feudal, ele pode nascer um escravo, ele pode nascer um operário. Algumas outras coisas não mudam. O que de fato não muda, segundo ele, o fato que é sempre necessário estar no mundo, conviver com os outros, trabalhar, conviver com os outros e ser mortal. Que esses limites, eles são ao mesmo tempo objetivos e subjetivos. São objetivos porque são sempre reconhecíveis em qualquer lugar, e são subjetivos porque o homem os vive, e nada são se o homem não os viver. Podemos dizer então que existe uma universalidade do homem, mas esta não é dada, esta não precede a existência, esta não é definida a priori, mas permanentemente construída. Cada ato, cada ação do homem constrói o universal. O homem não é um projeto pronto desde o início, é isso que ele está dizendo. Aliás, ele constrói o universal escolhendo uma moral, e a moral é sempre, na perspectiva dele, uma criação, uma invenção. Não, ele descarta completamente, por exemplo, o imperativo categórico do Kant, dado esta afirmação da existência de uma universalidade e, portanto, se o homem é resultado de suas ações, ou seja, o projeto que ele representa é resultado da sua ação no mundo concreto, este projeto ele tem valor universal, ele é completamente compreensível em qualquer canto do mundo, por qualquer classe, pode ser a mais analfabeta possível, e eles vão compreender porque está baseado em ação. O que deriva dessa afirmação então do subjetivismo, a gente pode extrair uma imensa e gigantesca responsabilidade, uma vez que a sua ação é definidora de um projeto ou de um homem que servirá em algum momento de exemplo e de modelo para todo o resto. Outro ponto então que eu procuro abordar aqui é a má-fé. O que seria má-fé para o Sartre? Ele desenvolve esse conceito respondendo uma das acusações, que consiste em dizer que os membros da corrente existencialista não poderiam julgar os outros, devido a uma falsa ideia de que cada ato é gratuito, cada ato é desprovido de responsabilidade. Como vimos, não existe essa gratuidade. A existência é gratuita num certo sentido, mas ao mesmo tempo acompanha uma imensa responsabilidade devido a essa universalidade. Então
ele vai dizer que, em certa medida, esta afirmação é verdadeira, porque cada vez que o homem escolhe um projeto, se determina livre para escolher alguma coisa, não é possível preferir outra coisa. Então, nesse sentido, não se deve julgar. Também ainda é verdade porque os existencialistas não acreditam em progresso, ou seja, não acreditam em melhoria do homem. O homem é sempre o mesmo e a escolha é sempre uma escolha em uma determinada situação, numa determinada circunstância. Então o homem não estaria progredindo através de suas ações. Cada ação é o mesmo homem que age. Tanto é que o que ele diz é que os projetos eles não são perenes. Se um momento o indivíduo está engajado, numa parte da sua vida está engajado no movimento, ele pode abandonar aquilo em qualquer, quando julgar pertinente, que isto não entra em contradição. É um projeto que está constantemente sendo formulado, sendo elaborado, construído. Então ele diz, nesse sentido, não é possível julgar as ações dos outros. No entanto, num outro sentido, é possível porque cada um escolhe perante o outro e se escolhe perante o outro. Então é aqui que ele vai descrever o tipo que ele considera que possui má fé. Tendo definido a condição do homem como uma escolha livre, consideramos que todo indivíduo que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, ou todo homem que finge determinismos, ele considera que tem a má fé. E aí não se percebe um juízo de valor moral, mas um juízo de valor ou de natureza lógica, racional, que ele estaria fundamentado no erro. A má fé é, evidentemente, uma mentira, pois dissimula a total liberdade do engajamento do indivíduo. No mesmo plano, tem má fé aquele que declara que certos valores pré-existem a si próprios. E o existencialista estaria entrando em contradição consigo mesmo se ele quisesse, ao mesmo tempo, esses valores e dissesse que a ele teriam sido impostos. Como se vê, não existe valor senão aquele que é aplicado na concretude, numa situação e numa circunstância determinada. Portanto, eles não pré-existem a si próprios. Ele diz exatamente o seguinte: aqueles que dissimulam perante si mesmos a sua total liberdade com certas exigências de seriedade e desculpas deterministas, ele os chamará de covardes. E os outros que tentam demonstrar que a sua existência era necessária, quando ela própria é a contingência, ou seja, a eventualidade do aparecimento do homem sobre a terra, ele os chamará de canalhas. E por quê? Porque tentam dissimular e esconder o máximo a liberdade de escolha, ou em outras palavras, sintetizado na frase, de que o homem está condenado à liberdade. Ele não pode fugir ou escapar desta condição que é a de escolher livremente, por mais que ele tente ser covarde, por mais que ele tente ser canalha, como foi descrito pelo Sartre. De qualquer modo, aquele que tem má fé, na perspectiva de Sartre, seria aquele que, para definir sua ação no mundo, recorreria a certos valores, certas finalidades que pré-existem à sua existência e que seria como uma essência que determinasse o seu papel na passagem pela Terra.
É muito interessante. Para concluir, então, ele diz que mesmo que a prova, o ateísmo, aliás, do existencialismo, não é a busca de provas, de comprovações de que Deus não existe. Pelo contrário, tal questão, aliás, tal revelação, se é verdade ou não, nada mudaria. Então Sartre recomenda que é preciso que o homem se reencontre e se convença de que nada pode salvá-lo de si próprio, nem mesmo uma prova válida da existência de Deus. O homem tem que assumir esta condição e entender a dimensão e a proporção que ela alcança no restante do mundo. Creio que então esses dois conceitos, subjetivismo e má-fé, tenha sido possível de ser compreendido. É lógico, naturalmente existem outros conceitos além destes no texto do existencialismo ao humanismo, que pode ser abordado sem dúvida alguma em uma outra oportunidade, mas para que não se estenda demais, escolhi apenas estes dois.